Doutor Me Consulta está de volta, são 13 horas e 48 minutos e no nosso quadro Saúde com Especialista vamos falar sobre a saúde mental do homem no Novembro Azul. E para falar desse tema eu recebo ela, a psicóloga Isis Maciel. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é sempre um prazer. Olha, essa campanha, ela que tradicionalmente alerta sobre a importância da prevenção no diagnóstico precoce do câncer de próstata, também aborda um cuidado que ainda é cercado de tabus e silêncios, né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens brasileiros. Cerca de 72 mil novos casos por ano. No entanto, muitos homens ainda evitam procurar o médico por vergonha, medo ou preconceito. Essas barreiras, doutora, são muito físicas, né? Também emocionais. Conta pra gente um pouco ao que se deve. Assim, apesar de estarmos, como você falou, no Novembro Azul, da conscientização, né, sobre o câncer de próstata, por que a gente escolheu esse tema, né, Hélio? Porque, assim, o Novembro Azul, ele traz atenção para o homem, mas a gente acha que as questões do homem são puramente físicas, e não são. Então, por exemplo, essa questão de ter vergonha, de saber que é importante, a partir de uma determinada idade, começar essa prevenção, esse cuidado. Tem aquele tabu de, não, o homem tem que ser forte, o homem tem que ser másculo. Homem não chora. Homem não chora. Então, assim, é o que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Então, Nossa, o homem, existe, ele não doutora, pode... até os homens são tóxicos com eles mesmos. Com certeza, porque apesar da mulher também ter, o homem, ele tem a questão do ego, do orgulho muito grande. Então, para o homem chegar e dizer, eu tenho um câncer de próstata, ele não fala. E o homem zoa Não outro vai. homem também. Né? Aí, olha, vai lá, leva a dedada, não sei o quê. Tem todo esse tabu ainda que é muito que forte, reforça né? ainda mais. A masculinidade frágil desse homem, né? Então, assim, a questão da saúde mental do homem. Muita gente, hoje em dia, ainda acha que terapia é só para criança e para mulher. E não é bem assim. Eu mesmo já tive e tenho pacientes homens que apareceram para terapia por diversos motivos, mas todos disseram a mesma coisa. Eu relutei muito até chegar aqui, né? Então, assim, que tem vergonha de dizer que faz terapia, né? Assim como eu tenho pacientes homens que não têm vergonha de dizer que faz terapia, né? E ao invés de isso ser um motivo para, como a gente diz, né, para zoação, para fragilizar a masculinidade desse homem, é muito pelo contrário. Até porque, os homens que fazem terapias, é comprovado que isso melhora os relacionamentos em família, amorosos, fraternos, porque o homem se torna mais empático, ele se torna mais consciente de si, ele começa a ter mais autocontrole sobre as próprias emoções, porque ele começa a entender as emoções. Então, o homem, ele fica, com as terapias, né? Ele fica menos estressado, ele fica menos impulsivo, ele fica mais autoconsciente, fica mais empático, então é só benefício para ele e para quem está ao redor. Doutora, o Novembro Azul, ele fala muito sobre exames, sobre prevenção do câncer de próstata, mas a gente sabe que o cuidado com a saúde vai além de um corpo físico, né? A saúde emocional, por exemplo, o equilíbrio mental, que é importante, influenciam na forma como o homem cuida, né? Ou deixa de cuidar da sua própria saúde. A senhora acredita nisso? Com certeza, até porque é como a gente sempre diz, né, Hélio? O nosso corpo pode estar... A gente pode achar que está 100%, mas se a nossa cabeça não tiver, nada flui. Então, por exemplo, um homem tá lá, acha que é importante só ir para academia, e a mente tá um turbilhão, a mente tá uma bagunça, né? Então, assim, ajuda a amenizar a tensão do dia a dia, os estresses de trabalho, os estresses pessoais. Então, assim, lidar com a pressão do dia a dia não é fácil, né? E, geralmente, o homem costuma ser o provedor da casa. Geralmente, né? Ele costuma ser o provedor da casa. Então, tem a pressão de conta, de trabalho, de cuidar, de se cuidar. Porque assim como a mulher se olha no espelho e muitas vezes não gosta do que tá vendo, o homem também. Não é à toa que a gente vê homem assim, se pudesse, muitos homens viveriam na academia. Porque eles precisam olhar para se sentir bem.
Mas às vezes o corpo tá em dia e a mente não. E aí, como é que fica? Como é que acompanha? Não acompanha, né, doutora? Não acompanha. Doutora, essa dificuldade, ela tem relação com o que a gente chama de masculinidade frágil, por exemplo? Aquela ideia de que o homem precisa ser forte. Com certeza. Não pode demonstrar medo, nem fragilidade. Como mudar essa mentalidade ou quebrar esse tabu nesse meio que é tão forte? Então, isso é se tornou estrutural, né? É como se fizesse parte da criação do homem. Você vê uma criança, uma menina chorar, você vai lá e acolhe. Você vê um menino chorar, o que geralmente o pai fala? Não é pra tanto, para de chorar, não precisa chorar, homem não chora. Para de frescura? Para de frescura. E ali já começa esse construto, né? Então já começa essa ideia de que o homem tem que ser uma muralha, que chorar balança a muralha, desestrutura, e não é bem assim. Então, tudo começa com os pais. Tudo começa com os pais. Então, ouvir seu filho, não interessa se é menino, se é menina, escute seu filho, pergunta o que ele está sentindo, para ele aprender a lidar com as emoções dele, né? Porque, geralmente, o homem, desde criancinha, ele é ensinado a reprimir suas emoções. Então, como é que ele vai lidar com as emoções dele quando ele crescer? Reprimindo, se tornando um adulto possivelmente estressado, impaciente, intolerante, impulsivo. Em tudo. Em tudo. Doutor, olha, tem mensagens aqui pra você. O Raimundo, lá do Paraviana, ele fala: doutor, eu percebo que muitos homens da minha geração têm dificuldade de admitir que quando estão tristes ou ansiosos, eles têm dificuldade em admitir isso, né? Porque é tão difícil pra gente falar sobre sentimentos e reconhecer que precisa de ajuda emocional. Como eu falei, né? Geralmente a gente vê isso muito, muito cedo. Então os homens são ensinados a reprimir seus sentimentos porque eles não podem ser fracos. Como se mostrar vulnerabilidade, demonstrar suas emoções fosse um sinal de fraqueza, né? Isso é um tabu estrutural. Então, assim, ele é ensinado desde pequenininho a engolir o choro. E aí, quando ele se torna um adulto, qualquer coisa que fuja do seu controle, ele, explode, destempera, desregula, né? E isso se reflete na questão de família, questões amorosas, até futuramente na criação dos próprios filhos. Então, como começar a mudar isso? Eu tenho muitos amigos homens, Hélio. Então, assim, eu vejo muitos tirando brincadeiras com coisas sérias. E aí, ao invés de dar espaço pro amigo, pro colega dar uma desabafada e conversar, isso faz ele reprimir ainda mais o que ele sente. Então, algumas brincadeiras, ao invés de acolher e aprofundar essa amizade, acaba afastando. E essa pessoa vai se reprimindo, o que não ajuda em absolutamente nada. Olha, o Carlos, lá do Messejana, doutora, tem 48 anos e desde o começo da campanha Novembro Azul comecei a pensar mais na minha saúde. Mas ainda existe certo constrangimento entre os homens em procurar um médico ou psicólogo. Como é que eles devem superar essa barreira, doutora? De que forma o Carlos consegue fazer isso? Eu acho que, assim, antes de você falar, eu vou dar um depoimento aqui. Eu tiro por mim. Quem precisa se cuidar é você ou é seu amigo? É você, não é? Então... E o exemplo arrasta. Já está respondido, né, o doutora? O exemplo arrasta também. Então, você tendo esse ato de coragem, né? Que é um ato de coragem, um homem quebrar um tabu estrutural como esse. Sim, claro. Em procurar um médico, em procurar um psicólogo, já é o primeiro passo, né? E se for realmente teu amigo, ele vai olhar, poxa, ele foi também, por que eu não vou? Então, às vezes, você pode ser o pontapé inicial para quebrar esse tabu no teu círculo de amizades. Total. O Fábio, também lá do Caçari, boa tarde, perdi um amigo recentemente que parecia bem, mas estava passando por uma depressão silenciosa. Como identificar os sinais de um homem que está sofrendo emocionalmente, mesmo quando ele tenta disfarçar, doutora? O Fábio pergunta. Alterações de humor muito bruscas, isolamento social. Por quê? Porque como o homem ele é ensinado a reprimir sentimentos, se ele não estiver conseguindo disfarçar, ele vai querer se isolar, tá? Então, geralmente, um amigo que costumava sair, costumava trocar mensagem, ligar,
começou a parar, assumir, dá uma procurada, manda uma mensagem, tá? Então, assim, mudanças bruscas de humor, isolamento social, são os principais sinais, tá? Às vezes, você faz uma pergunta e ele responde de forma imediata e grosseira, como se isso fosse uma esquiva, tá? Um comportamento de esquiva, porque ali gerou um gatilho para ele falar dos sentimentos dele, mas ele acha que vai ser visto como fraco. Então, ele dá uma resposta grosseira de esquiva e sai. E aí a gente fala, eita, o que aconteceu com fulano? Sim. Então, às vezes, aquilo ali é um sinal, tá? É como a gente falou aqui, quando a gente abordou esse tema da depressão. Depressão não é só choro, tá? Tem vários sinais até chegar a esse ponto. E muitos deles a gente acha que é uma mudança de humor. Ai, não dormiu direito, acordou estressado. Será? Se isso for contínuo, presta um pouquinho mais de atenção, pode ser um sinal. Olha, quem tá por aqui também é o Douglas. Olha, os homens hoje não estão participativos. Que muito bom. bem, parabéns, hein? Olha, o Douglas fala assim, doutora, sempre aprendi que o homem precisa ser forte, não chorar e aguentar tudo calado. Mas atualmente tenho percebido que isso me faz mal. Essa pressão por ser sempre forte pode causar problemas na saúde mental desse homem, hein, doutora? Com certeza, com certeza. Até porque, por exemplo, se esse homem que foi ensinado a reprimir muita coisa está passando ou passou por situações estressoras, como a gente chama, e desreguladoras, a partir do momento que ele se frustra, ele pode chegar ao ponto de, como aconteceu com o colega do Fábio, ao invés de conversar, botar um fim na própria vida, né? Então, às vezes, o homem acha que é melhor reprimir, guardar para si, às vezes até chegar a esse ponto, do que verbalizar, desabafar. Por quê? Porque geralmente tem medo de julgamento social e masculinidade frágil, né? Na verdade, a gente sabe que é um ato de coragem. E coragem não é fácil. Não. Tá? Ter coragem não é fácil, ainda mais ter coragem para sair do padrão, tá? O padrão do tabu. Então, assim, a gente fala muito de tabu em relação à mulher, mas o tabu estrutural dos homens também é muito forte, principalmente quando se trata de emocional e mental. Boa tarde, doutora. Me chamo Rogério. No trabalho, a gente vive sob cobrança e estresse o tempo todo. Como é que o estresse acumulado e a falta de descanso pode afetar a minha mente e até o corpo? De todas as formas possíveis. Pode dar insônia, dor muscular, hipertensão, né? A gente sabe, ele já falou sobre isso na questão do burnout também. Total. Então, assim, uma das formas de prevenção do burnout, inclusive, é levando em consideração prioridades e também falando sobre isso. Porque tem dia que a gente precisa falar. Às vezes a gente não quer opinião, a gente não quer ouvir, a gente só quer falar e ficar por isso mesmo. Então, falta quem escute e falta quem tenha coragem de falar. Então, se você tem medo de julgamento social, qualquer coisa do tipo, psicólogo é imparcial. Como eu falei, tive e tenho pacientes homens. E ajudou muito. Eles terem outra visão deles mesmos. Então, eles começaram a se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente se fortalece por dentro e por fora. Maravilha. Boa tarde, me chamo Renata, do Pricumão. Novembro Azul fala muito do câncer de próstata, mas pouco se fala sobre o impacto psicológico desse diagnóstico. Como um homem pode lidar emocionalmente com o medo e a ansiedade durante esse processo, doutora? Vamos lá. É um assunto extremamente delicado, em que mexe com o físico, com o emocional, com o mental. E quando eu falo de emocional e mental, eu estou falando de julgamento, vergonha, medo, porque todo diagnóstico, ainda mais oncológico, gera um medo absurdo, porque a pessoa acha que acabou a expectativa de vida, né? Então, ali mesmo já começa esse processo de luto. Todo diagnóstico é um luto. Então, é luto de expectativas, luto de sonhos, então, luto de si, porque você tem que se redescobrir, né? Então, tem as terapias, tem quimioterapia, enfim, né? Então, assim, esse diagnóstico, ele gera no homem
uma sensação de insuficiência e incapacidade. Então, trabalhar o emocional desse homem é muito delicado, tá? Então, o ideal é que o médico responsável, né, que deu o laudo, prepare esse homem, indique um atendimento psicológico para ele lidar com todas essas situações. Não se sentir menos homem, mas, como eu já ouvi, sentir que falhou como homem. Mas ele entender que aquilo ali é um processo de tantos outros que ele já passou na vida e que é um processo que agora ele tem que dar chance de lidar de forma psíquica também. Porque a gente sabe que a gente se prostra mais ainda sob diagnósticos por conta da nossa mente. Então a gente se rende mentalmente, para de lutar, digamos assim, porque acha que acabou. E na verdade, o que acabou foi a fase anterior. Agora está começando outra. É isso. Olha, a Cláudia lá do Jardim Floresta, meu marido tem dificuldade em conversar sobre o que sente e sempre responde com humor ou raiva. Essa resistência em se abrir é comum entre os homens, doutora? Demais. Demais. Ainda mais quando se trata de um assunto emocionalmente delicado. Ou quando você diz que ele precisa de algo, precisa de ajuda, que seria bom ele procurar um psicólogo. Qual é a frase que os psicólogos mais escutam? A psicóloga é pra doido. E na verdade, sabe o que eu costumo responder? O psicólogo é pra gente não ficar doido. Porque a nossa rotina embaralha a nossa cabeça, desregula o nosso corpo, né? E bagunça tudo por dentro. Então, a terapia, a psicologia, ela veio para te ajudar a botar tudo no lugar, para depois você não precisar mais da gente. Então, Isis, como é que eu posso abordar o meu marido sobre isso? Se expõe. Mostra as tuas vulnerabilidades. Fala, poxa, eu tô me sentindo assim, o que você acha, meu amor? Porque eu não consigo entender, por mais que você entenda. Porque muitas vezes o homem tem disso, ele precisa prover, ele precisa resolver. Então, você se abrir para dar uma chance dele tentar te entender, vai botar em xeque o exercício de empatia dele. E talvez ele exercitando a empatia dele, ele comece a se abrir também. Maravilha, tá vendo? Pegou a dica, Cláudia? Então é isso. Pra gente finalizar, doutora, a Débora lá do São Bento. Percebo que muitos homens buscam refúgio no álcool, em distrações para aliviar tristeza ou ansiedade. Como identificar quando isso passa a ser um problema e não apenas um hábito? Frequência, tá? Frequência e os motivos pelos quais ele busca essas válvulas de escape, tá? Então, se o homem não fumava, começou a fumar, ou fumava, mas está fumando mais do que o normal, pode ser que esteja acontecendo alguma situação estressora. Se o homem não bebia, ou bebia e começou a beber demais, a desregular, e esse beber demais começou a descompensar. Então, antes ele tinha um controle, agora ele não tem mais. Ah, Isis, isso não é alcoolismo? Ele não é alcoólatra? Será que ele é alcoólatra? Ou ele está usando o excesso da bebida para evitar pensar, evitar sentir? Então, ele tenta se anestesiar fisicamente para que ele esqueça o que ele está passando mental ou emocionalmente, tá? Isis, pode ser pode ser uma porta de entrada para um vício? Pode, infelizmente pode. Muitos vícios começam por aí, por uma repressão emocional. E é mais um motivo para os homens buscarem terapia. Até porque eu fiz um compilado de frases aqui, Hélio. Pode falar pra gente. E teve uma que eu achei muito interessante. Durante muito tempo ensinaram aos homens que sentir era sinal de fraqueza. Mas o verdadeiro amadurecimento vem quando a gente entende que se abrir, pedir ajuda e cuidar da mente é um ato de força e autoconhecimento, que fortalece não só o próprio homem, mas também todos ao seu redor. A terapia é um espaço de escuta, aprendizado e libertação. Então, cuidar da saúde mental é essencial, não só para enfrentar os desafios do dia a dia, mas para viver com mais equilíbrio, leveza e propósito. Ser homem também é sentir. É aprender a falar sobre o que dói, o que pesa e o que assusta.
Porque fazer terapia não te faz não te faz menos homem, te faz mais humano. Ó, tá vendo? Pegaram a diquinha aí, os homens que estão acompanhando a gente aqui. Pois é. Doutora, eu quero lhe agradecer. Obrigado por ter vindo, por ter falado sobre esse tema tão importante. Eu adorei esse tema. É a primeira vez que eu falo sobre ele e eu adorei. Gostei da participação dos homens. Muitos. Fiquei chocado também. Parabéns, viu? Os homens aí que participaram aqui do programa, todos eles. O João. Cadê? Deixa eu ver quem participou. Eu vou falar, porque vocês merecem, estão participando, Com né? certeza. O Rogério, o Douglas, o Fábio, o Carlos, Thiago, Rafael, quem mais aqui? O Raimundo também do Paraviana. Foram os homens que participaram hoje. E os outros foram mulheres. Parabéns pela força. Doutora, obrigado por ter vindo. Diga onde é que você está atendendo para ajudar todos aqui que mandaram mensagem. E já deixa o telefone para agendamento de consultas também. Perfeito. Atualmente eu estou atendendo na clínica Panton, tá? Que fica ali na rua Barão do Rio Branco, na rua lateral ao cartório Loureiro, tá bom? E o meu telefone para contato é 959-8101-0701. Pronto. Se você quiser também, aproveita, já segue a Isis Maciel no Instagram, tá? @psi.isismadruga. Pronto. Eu costumo falar Maciel, mas é Madruga. Isis Madruga. Doutora, obrigado, tá? Eu que agradeço. A gente se vê em breve. Com certeza. A gente vai para um breve intervalo, mas é rapidinho, viu? Não vai mudar de sintonia, não. Continua aqui com a gente.